Então, a gente está iniciando mais um Automeeting. Agradecer bastante a presença de todos, em especial da doutora Mariana Locke, que é uma grande amiga nossa e que tem uma experiência bem grande com a parte de foniatria, né? Ela que teve a formação dela, boa parte no HC e que tem aí um currículo bastante legal, tá bom? Fábio? Eu queria também agradecer a Mari pela disponibilidade. A Mari é uma querida aí, está sempre em contato com a gente. Depois vocês seguem ela também nas redes sociais, que ela vem postando coisas bem bacanas aí, na área da foniatria em especial. E queria agradecer a você, Mari, aí, pela Uhum. disponibilidade, tá bom? E aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat que ao longo da live a gente pode ir fazendo, então a gente guarda para o final aí algumas perguntas também, tá bom? Perfeito. Então passa a Tá bola para você, joia. Mari. Bom, obrigada, gente. Eu que queria agradecer em primeiro lugar a vocês. Para quem não sabe também, nós somos colegas aí de fellow também, pessoal. Enquanto eu estava fazendo a foniatria, os guris também estavam fazendo a parte de otologia no HC, então foi de lá que a gente se conheceu. E para mim é sempre um prazer esse momento de troca de saberes. Eu acho que quando a gente compartilha, a gente sempre soma. Então, nesse sentido, eu sou muito proativa, adoro participar e queria agradecer pelo convite também, Gris. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou colocar aqui para apresentar então, tá bom? Legal. Qualquer coisa vocês podem ir me interrompendo também se surgir alguma falha. Eu não tenho nenhum vídeo, já não coloquei vídeo para não travar nada da aula, Uhum. mas se porventura precisarem, por favor, vocês podem comentar comigo, tá bom? Joia. Então deixa eu colocar aqui. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Mariana Locke, eu sou otorrino, eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, acabei fazendo a formação em medicina lá em Pelotas e acabei vindo para cá para fazer otorrino. E aí dentro do otorrino, só para compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, porque eu acho que talvez vá agregar inclusive nesse tema aí tão polêmico que é a otite média secretora, eu me deparei com muitos casos na residência de crianças com otite média secretora, mas não somente isso, com crianças com suspeita de atraso de fala, acabaram caindo inclusive algumas crianças com questões relacionadas ao comportamento, suspeita de autismo, e vez ou outra acabavam caindo no consultório do otorrino para fazer uma avaliação auditiva. Ah, doutor, eu vim para cá para fazer uma avaliação auditiva, porque a psicóloga solicitou, porque a psicopedagoga pediu, o tal do teste do processamento auditivo, que as escolas também estão pedindo cada vez mais. E então eu comecei a ficar um pouquinho preocupada com essas questões e querendo aprender um pouco mais também. Isso sempre levantou uma pulguinha para mim. Nossa, que mais que pode ter além de tudo isso que a gente pode fazer, né? E aí eu acabei caindo nesse mundo da foniatria, que eu acabei conhecendo nos congressos. Então, em congressos de otorrino, acabei frequentando algumas aulas, algumas palestras, e sempre gostei muito dessa área de atuação. E aí, diante disso, eu acabei fazendo a minha formação em foniatria, o meu fellowship, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Junto com os guris, enquanto eles faziam otologia, eu fazia o fellowship em foniatria. E além disso, eu também fiz uma formação em Portugal como educadora da primeira infância, focada também em outras técnicas e ferramentas voltadas para o sentido de dar um pouco mais de suporte socioemocional para as famílias que nos buscam. Afinal, nunca é apenas um ser, é todo um ser e todo um ambiente ao redor que está ali que precisa de um certo acolhimento. Então eu vou começar hoje falando um pouquinho do manejo da otite média secretora. Foi um tema que os meninos pediram para eu compartilhar com vocês e compartilhar um pouquinho da minha visão também dentro da foniatria, da importância que nós otorrinos também precisamos dar para esse tema em questão, tá bom? Então, de acordo com a definição da otite média secretora, otite média com efusão, a gente chama como a presença de fluido ou secreção dentro dessa região de orelha média. E dentro da otoscopia, normalmente a gente pode verificar esses dois padrões que são mais predominantes. Uma secreção um pouquinho mais serosa ou uma secreção um pouquinho mais amarelada, uma coloraçãozinha mais escurecida. 90% das crianças, gente, tem algum episódio antes da idade escolar. 90% de todas as crianças até os 5 anos podem ter ao menos um episódio.
E todas elas podem desenvolver uma média de 4 episódios ao ano, que normalmente são atribuíveis também à associação de infecções de vias aéreas superiores. Então, crianças que possam ter quadros gripais, quadros alérgicos, é muito importante que a gente se atente a esse exame físico, a uma otoscopia bem feita e bem detalhada. E com relação a essa prevalência, 1 a cada 8 crianças em idade escolar acabam tendo, diante de um exame físico, totalmente assim, consulta de otorrino, foram para o otorrino porque a escola pediu um exame audiométrico, criança não queixa de absolutamente nada, assim, aparentemente, e aí a gente vai lá, faz a otoscopia, e 1 a cada 8 crianças tem essa alteração na otoscopia, tá? E quando a gente pensa em crianças que possam ter outros problemas relacionados, principalmente morfológicos ou anatômicos, como a questão da síndrome de Down ou da fissura palatina, isso sobe para ter 85% dos casos. Então, crianças com síndrome de Down, a gente sabe já que além de ter um componente obstrutivo importante, um aumento da adenoide, um aumento de toda a parte de amígdala também, a gente sabe que eles produzem muito mais muco e normalmente é uma secreção mucoide muito mais espessada, é uma condição clínica. E da fissura palatina a gente pode ter um acometimento da parte anatômica mesmo, principalmente em se tratando se for uma fissura lábio-palatina mesmo, que pegue a parte posterior e que possa estar comprometendo a formação dessa tuba auditiva, a formação muscular. E aí, quando a gente lembra um pouquinho dessa parte de anatomia, a parte fisiológica mesmo, é muito importante que a gente sempre tenha em mente que essa orelha média funcionante e livre é o que vai poder prover que toda essa passagem do som pela via aérea consiga fazer toda essa transdução para a região da cóclea e, consequentemente, uma resposta mecanoelétrica. Qualquer elemento que possa alterar a pressão... Eu acho que alguém está com um fone ligado também. Desculpa, gente, eu vi interferência. Eu desliguei aqui agora. Ah, tá bom, beleza, obrigada. Qualquer interferência, qualquer alteração, inclusive da parte da pressão externa, do meato acústico externo, também pode acabar alterando esse volume pressórico que a gente espera que esteja mais ou menos ali em equilíbrio entre a região do conduto auditivo externo e a região de orelha média. Então, todos esses fatores precisam ser levados em consideração dentro da história clínica. E aí, pessoal, existem algumas hipóteses, todas essas hipóteses e com relação à questão de tratamento, empírico ou não, questões cirúrgicas, eu me baseei nos últimos guidelines, todos eles têm as referências nessa aula, inclusive, se depois vocês quiserem dar um print, é só dar um print da tela, procurar depois essas referências, mas as principais hipóteses que levantam o surgimento ou a persistência dessa otite média secretora são a questão de fatores mecânicos ou obstrutivos, que podem estar relacionados a uma criança que tem uma adenoide com volume maior do que o normal, mas não somente isso, que possa ter quadros de adenoidites de repetição ou de infecção de vias aéreas agudas de repetição, impedindo que possa ter realmente um refluxo, uma passagem de ar adequada. As respostas inflamatórias. Os estudos levantam que as crianças podem ter, inclusive, respostas aumentadas e aumento de produção de citocinas inflamatórias dentro dessa orelha média que tem a efusão. E se essa efusão ela acaba permanecendo na região de uma forma cronificada, ela aumenta também a excreção e a produção de células que podem espessar ainda mais esse componente mucoso, tornando a secreção daquele aspecto de glue que a gente costuma ver, inclusive em procedimento cirúrgico, um aspecto mais pegajoso mesmo. A formação de biofilmes, já existem várias teorias relacionadas aos biofilmes, mas inclusive foi encontrado em biofilmes tanto colônias fúngicas quanto bacterianas, e ainda se levanta a possibilidade de ter uma migração retrógrada dessa contaminação para a região de orelha média. E a doença do refluxo gastroesofágico e atopias também estão relacionadas a alterações a longo prazo também nessas crianças. Crianças que possam ter muita doença do refluxo podem ter, inclusive, uma alteração da parte mucociliar, assim como crianças atópicas. Então, podem ter uma resposta vasodilatadora maior do que o adequado e também toda essa alteração de componente mucoso.
Aqui eu não coloquei, mas os fatores genéticos também podem estar relacionados, e com relação a fatores mecânicos e obstrutivos, eles também entram em consideração a fissura palatina, por exemplo. Então, malformações, quadros de malformações craniofaciais podem favorecer com que essas crianças possam ter essa otite coefusão de uma forma repetitiva. E aí eu trago para vocês um pouquinho da minha visão foniátrica, do que tudo isso pode causar. Que impactos que essa secreção, que essa otite média com efusão, de forma recorrente ou flutuante ou crônica, pode acabar ocasionando na primeira infância. E 2 pontos principais que eu gostaria de comentar com vocês hoje é com relação à comunicação dessa criança e ao desenvolvimento dessa criança também. E quando a gente fala aqui em comunicação, pessoal, a gente não está falando meramente apenas da questão da fala. A comunicação, ela também é não verbal. E para que a criança ela consiga desenvolver uma comunicação não verbal, é imprescindível que ela tenha todos os inputs sensoriais íntegros. Então, que ela tenha uma visão adequada, que ela consiga manter uma troca, uma relação com o ambiente de uma forma adequada e tranquila, que ela consiga ter a pega dos brinquedinhos, por exemplo, e ter uma interação social livre, espontânea. E a gente sabe que a otite serosa ela pode acabar atrapalhando nesse sentido de relacionamento e de interação social, causando sim um prejuízo na comunicação dessa criança, não somente verbal, mas não verbal também. A não verbal ela é como se fosse o primordial. A criança normalmente começa o sentido da comunicação de uma outra forma que não pela fala. E exatamente nesse ponto que eu queria tocar com vocês agora. Aqui eu coloquei algumas tabelinhas que são o que a gente espera da comunicação da criança no sentido de comunicação expressiva, que seria a expressão dela, que no caso dessa tabela é a expressão oral, e a comunicação receptiva, o que a gente espera que essa criança possa compreender em determinadas faixas etárias. De 0 a 3 meses, a gente espera que essa criança ela emita vocalizações. Essas vocalizações são meramente sons muito rudimentares, em que ela pode emitir no momento que ela está chorando, no momento que ela está alegre, no momento que ela está chateada, que ela está com fome. São meramente grunhidos, são sons rudimentares. Mas nessa faixa etária, ela já consegue se expressar através do sorriso social. Ela acaba sorrindo de uma forma reflexa. Então, se você está brincando com a criança e ela está lá dando risada ou sorrindo, é porque ela está tendo essa intenção comunicativa. E ela normalmente emite os sons das vogais porque são sons mais fáceis dela realmente conseguir movimentar em toda essa questão da cavidade oral. Com relação à compreensão, ela tende a ter movimentos mais bruscos a estímulos, principalmente aquele reflexo de Moro. Então ela se assusta e dá aquela mexidinha com ruídos bem mais altos ou frequências mais graves, e ela começa a procurar com o movimento dos olhos, principalmente a figura que ela costuma reconhecer mais, que costuma ser a figura materna por conta do próprio convívio, a materna e a paterna. Então, o sinal de alerta nessa faixa etária, sim, é a falha da triagem auditiva, tá? Ou ela não tem nenhum tipo de resposta a qualquer um tipo de sons, tá? Isso para bebezinhos pequenininhos. De 3 a 6 meses, a criança ela já começa a emitir o que a gente chama de lalação. A lalação, na verdade, é como se fosse um movimento exploratório, tá? Em que ela está fazendo aquela exploração na cavidade oral para realmente ela conhecer todas as movimentações, toda a estrutura e ganhar um certo domínio. Ela começa já a ter habilidades para começar a imitar sons de animais, principalmente conforme os estímulos que ela recebe em casa. Então, se o pai fala, ai, canta a musiquinha do piu-piu, ou mostra, por exemplo, uma vaquinha, eles adoram brinquedos educativos nessa fase. Então, quanto mais você mostra e você reproduza, o som de animal é fácil, é uma onomatopeia que ela consegue emitir, consegue imitar. E ela já começa a ganhar um pouco de entonação e ritmo. Ela para o choro com a música, ela costuma olhar para os familiares quando eles são nomeados por um terceiro. Então, se chega a mãe e chama o pai, ela acaba normalmente olhando para esse pai, e ela já começa a ganhar um pouco mais de compreensão de palavras e objetos. Então, vejam bem,
eu estou trazendo esses detalhes para vocês porque a gente normalmente se atenta para a questão de perda auditiva, e nesse aspecto, uma perda neurosensorial, uma criança que possa ter tido a mãe que possa ter se contaminado, por exemplo, com citomegalovirose, mas idades de 3 a 6 meses ou crianças de até 1 ano, muitas vezes podem ter também uma otite média serosa, uma otite com efusão, que pode passar desapercebido, que pode passar sintomático. Então, todos esses alertas, como não reage ao estímulo, ou parece que não está reagindo ao som da forma como reagia antes, são fatores importantes para a gente levar em consideração diante de uma anamnese. E aí, com relação ao resto do desenvolvimento dela, a expressão oral aos 6 a 9 meses começa a ter um pouco mais de variação de balbucios, mas ela também já começa a ganhar um pouco mais de controle e de noção de localização de fonte sonora lateral. E isso eu trago como uma importância para vocês, porque nessa faixa etária dos 6 aos 9 meses, se é uma criança que por vezes a gente não está conseguindo fazer uma impedanciometria, a gente pode fazer uma avaliação comportamental da audição, para ver de que forma que ela consegue se relacionar com esses estímulos sonoros e como que ela consegue se relacionar com esse interlocutor, com o examinador também. Ao mesmo tempo que ela também reconhece partes do corpo. Então, uma das formas que a gente tem de testar é perguntar para ela das partes que ela já conhece. Então, perguntar para a mãe, ela conhece onde que está o umbigo? Ela conhece onde que está o pé, a mão, que são estruturas que ela consegue visualizar mais fácil e acaba mexendo e movimentando mais vezes? A gente pode fazer meramente um teste no consultório para avaliar se ela consegue, por exemplo, entender o que a gente está falando num nível de intensidade vocal um pouquinho mais baixo também. E dos 9 aos 12 meses, a gente espera que surja provavelmente a primeira palavrinha. A gente normalmente dá uma tolerância até os 14, 15 meses, mas vejam bem o quanto de comunicação que essa criança ela precisa desenvolver antes da fala. A gente foca muito na fala no consultório, a criança não fala, mas ok, ela consegue fazer gestos indicativos, ela entende o comando, como dar um tchau, vem aqui, me dá um abraço. São fatores que são intrínsecos, mas que surgem muito antes, por vezes, do que a primeira palavrinha. Então, são marcos importantes que eu considero, pelo menos, que os otorrinos devam saber com relação ao desenvolvimento de linguagem e de comunicação também. Porque são formas que a gente tem para poder atentar se o desenvolvimento dessa criança está indo de uma forma adequada ou não, e somar a história clínica dessa criança juntamente com o nosso exame físico. E por que eu falei tudo isso, pessoal? Até o momento vocês devem estar pensando, nossa, essa aula era sobre otite média secretora, né? Mas otite média secretora, ela também pode ser um fator de risco para desenvolver alterações do próprio neurodesenvolvimento da criança, tá? Esse aqui é um guideline que foi um dos últimos que saiu da Head and Neck Surgery, tá? E que levanta que a criança ela pode ter uma suspeita ou um atraso confirmado de fala e de linguagem, pode desenvolver alguns outros transtornos do neurodesenvolvimento, e aqui no sentido do autismo não quer dizer que a otite esteja causando autismo, mas a otite média serosa pode causar um bloqueio dessa via sensorial, de forma que essa criança ela possa não desenvolver um relacionamento social adequado. Ela pode ter um comportamento de mais isolamento social, de não tanta interação quanto a gente esperaria. E pode também ter outros atrasos do desenvolvimento relacionados a esse. Então, é muito importante essa figurinha para vocês lembrarem que as vias sensoriais são fundamentais. O ouvir é fundamental, o enxergar é fundamental, para que a gente consiga, sim, expressar essa fala, que nada mais é do que meramente uma resposta motora a todo esse comando que a gente está aprendendo ao longo da vida quando a gente é pequeno. E aqui, gente, eu trago para vocês a figurinha do audiograma de sons familiares para a nossa língua portuguesa, trazendo mais uma lembrança do porquê que é tão importante que essa via da orelha média ela realmente esteja livre, esteja pérvia, para que a gente consiga ouvir os sons de forma adequada. Aqui no centro, em cinza, nesse círculo amarelo que eu desenhei, está representado o que a gente chama de banana da fala.
E a banana da fala, ela representa alguns dos fonemas, dos sons que são mais familiares para a nossa língua. E existem sons que têm o mesmo ponto articulatório, mas que têm uma emissão nas pregas vocais de forma diferente, que é o que a gente chama de surdas e sonoras. Então, eu vou dar para vocês o exemplo do que tem ali em 15 decibéis, ali no cantinho da direita do slide para vocês, entre o V e o F. Tá? A posição que a gente faz é encostar a arcada dentária inferior na parte labial superior e a gente fala, por exemplo, faca, fada, e o V, o vaca, vitrola, tá? O F seria a representação de uma surda, em que não existe essa vibração. O V seria uma representação de uma consoante que a gente chama de sonora, em que precisa dessa vibração. Então, mesmo ponto articulatório, com apenas uma mera diferença entre vibrar as pregas vocais ou não vibrar as pregas vocais, isso gera uma modificação da nossa recepção auditiva em milissegundos. Então, uma criança que tenha esse plastrão, que tenha esse gap, ela vai poder ter sim confusão. Existem trocas em que a gente considera como aceitáveis do desenvolvimento, que a criança ela realmente pode ter, mas elas normalmente não costumam persistir após os 4 anos e meio de idade. São trocas que podem ser persistentes se essas crianças elas têm essa via auditiva prejudicada, ou de uma forma cronificada, ou mesmo flutuante. E lembrando para vocês também a importância da gente ter realmente um limiar auditivo adequado. Por que a gente menciona que as crianças devam ter esse limiar em 20 decibéis ou mais próximo do zero possível? Para ela poder realmente ouvir essas diferenças entre surdas e sonoras e ela ser capaz de fazer essa discriminação pela via auditiva. Então é muito importante levar em consideração o que a mãe fala, o que a mãe traz dessa criança. Doutora, eu preciso repetir 10 vezes para ele me ouvir. Ele sempre parece desatento, e pior ainda na escola. Na escola, meu Deus do céu, a professora diz que precisa chamar ele 10 vezes, mesmo sentando na frente, ele parece que está no mundo da lua. O meu filho vive sempre resfriado, já não sei mais o que fazer, ele está sempre com o nariz entupido. Minha filha falando, começou a trocar as letrinhas, isso era algo que não era habitual. Antes ela falava certinho e agora ela está trocando B por P, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração dentro da história clínica para que a gente possa considerar realmente o exame físico dessa criança. E o que isso pode gerar de impacto a médio e longo prazo nessas crianças? A gente normalmente pensa no que acontece inicialmente, mas a longo prazo, com relação a essa via auditiva, ela pode causar danos estruturais sim, ela pode causar danos na membrana timpânica, ela pode causar alterações vestibulares nessas crianças, são crianças que podem estar mais propensas a terem quadros de tontura ou acometimento vestibular. E principalmente, gente, pensando na questão do processamento auditivo. O processamento auditivo envolve um conjunto de habilidades auditivas que vão sofrendo um processo de maturação ao longo da vida. E normalmente acabam sofrendo um upgrade mesmo, ao redor dos 7 anos de idade, que é quando a gente tem mais ou menos a consolidação da formação do corpo caloso, que é a estrutura que consegue unir e agregar as informações do lobo esquerdo e do lobo direito. Então a gente começa a ver que a partir dos 7, 8 anos a criança ela vai ganhando um pouco mais de refinamento. Ela consegue começar a aprender a ter uma escuta dicótica, ela consegue perceber essa binauralidade, então fazer a integração ou a separação entre esses dois sons, mas uma via que está prejudicada de forma flutuante pode sim atrapalhar nesse desenvolvimento do processamento auditivo. Tanto pode que eu trago aqui para vocês hoje também um artigo, vou compartilhar com vocês um artigo da Milane Sanfins, não sei se vocês conhecem, é uma fono, que fala bastante também sobre a questão do Bera de fala. Esse artigo é muito bacana, fez parte de uma pesquisa dela que ela fez na Unicamp e que ela levantou 2 grupos. Ela levantou o grupo controle e um grupo experimental. O grupo controle foram 40 crianças sem nenhuma história de otite médio secretor. História lisa, 0. E o grupo experimental foram 50 crianças com história
de otite média serosa e a colocação do tubinho bilateral antes mesmo da idade dos 6 anos. E aí eles fizeram uma série de avaliações nessas crianças. Então, fizeram um questionário perguntando para a mãe quais que eram as principais queixas, como que era o desenvolvimento dessa criança. Fizeram audiometria nessas crianças, então, tanto a linear tonal, quanto a vocal e a impedância, foi uma audiometria focada para habilidades infantis mesmo, audiometria infantil. Fizeram alguns testes de processamento auditivo e principalmente focando em habilidades para excluir ruído de fundo e escuta dicótica, e também testes eletrofisiológicos, tá? Fizeram avaliação de Bera, mas fizeram também do P300. E o que eles encontraram diante dessas comparações? Que no grupo experimental relacionado à questão auditiva, eles tiveram, em grande proporção, maiores dificuldades para perceber a fonte sonora com esse ruído competitivo de fundo. Então, foi uma habilidade que realmente foi comprometida para essas crianças, que é o que a gente chama de figura fundo. É a possibilidade que essas crianças têm, por vezes, de entender todo um contexto diante de um som, de uma fonte que pode vir degradada, que pode vir com algum outro ruído competitivo por trás, que é o que a gente vê no dia a dia. Então, às vezes, as crianças estão, por exemplo, jantando e a família está assistindo o jornal. E aí a família fica conversando com a criança enquanto o jornal está passando lá no fundo. Isso, na verdade, é uma representação de algo que é banal, é super habitual, a gente vê isso muito na vida dos brasileiros, mas são essas as habilidades que foram mais comprometidas nesse grupo experimental, que foi o grupo que sofreu mais otite secretora. Com relação aos testes eletrofisiológicos, eles tiveram relacionados às ondas do Bera e principalmente as ondas 1, 3 e 5, amplitudes menores dessas ondas e intervalos de latência maiores, ainda dentro da normalidade, mas comparando os valores de normalidade das crianças controle com o grupo experimental, elas tiveram essas pequenas minúcias, mas que podem corroborar com uma questão de maturação neuronal, que toda essa questão dessa otite secretora, de repetição, possa ter atrapalhado essa maturação e o desenvolvimento neuronal dessas crianças da via auditiva. E esses inputs inconsistentes, gente, com todas essas informações degradadas, elas prejudicam muito todo o desenvolvimento dessas habilidades. E são habilidades primordiais que podem trazer para essa criança também e acabam somando principalmente no quesito escolar. Então, a gente costuma ver bastante crianças que têm alteração do processamento auditivo, somado a dificuldades escolares, cometendo erros alfabéticos dessas trocas que eu tinha mencionado para vocês, entre surdas e sonoras, entre o B e o P. Isso também pode ser esperado no momento que elas começarem a alfabetização, por conta dessa semelhança tanto do som, quanto por vezes, dependendo das letras, da escrita mesmo, do grafema, tá? Mas que por vezes podem ser alterações persistentes nessas crianças que sofrem com essas infecções de repetição. E com relação ao desempenho escolar, a gente sabe que tem uma relação direta também com a questão atencional, principalmente relacionada a esse input auditivo. Então, essa audição flutuante acaba causando na criança uma certa desatenção, porque ela tenta focar em uma via que está degradada, que não está totalmente livre, e ao mesmo tempo isso também demanda um esforço ainda maior para ela, causando também alterações de sono. São crianças que por vezes podem ter também alterações comportamentais, então uma queixa de irritabilidade, crianças que são um pouco mais arredias, que têm uma super sensibilidade com relação a ruídos, qualquer barulhinho, se vão tocar na campainha, por vezes são crianças que acabam tendo um pouquinho mais de desconforto auditivo. Então, todas essas questões precisam ser ponderadas e relacionadas dentro desse aspecto do otite secretor. E com relação ao diagnóstico, o que a gente faz agora, voltando realmente para toda essa questão da abordagem mesmo da secretor? O diagnóstico ele pode ser feito pelos aspectos clínicos, somado à otoscopia, que é a otoscopia tradicional, pode ser feita inclusive a pneumática, mas pela própria otoscopia de uma forma tradicional, a gente consegue ver muitas vezes um resíduo mais ceroso ou um aspecto um pouquinho mais amarelado dessa secreção. Eventualmente a gente pode solicitar que essa criança ela faça, por exemplo,
uma manobra de valsalva para a gente poder testar se essa secreção ela é móvel ou se ela é um pouquinho mais espessa. Normalmente, nesses casos, a gente tenta, sim, fazer uma timpanometria, e a audiometria tonal, linear e vocal, elas também são importantes para a gente poder ponderar o aspecto de quanto que essa criança ela pode estar tendo realmente de gap nessa via auditiva. Então, além de ser uma forma de realmente documentar essa questão, é importante, inclusive, para a gente poder mostrar para os pais e orientar para os pais o que está acontecendo com essa criança. Os pais, por vezes, são muito visuais, não são em todos os locais que a gente tem acesso, por exemplo, a um vídeo para mostrar por vídeo a imagem da otoscopia, por exemplo, da criança para os pais. Então, a audiometria, nesse ponto, ela acaba sendo um fator muito importante. Para crianças que são menores, que não conseguem condicionar com uma tonal linear e uma vocal, a gente pode fazer uma avaliação comportamental também. Dependendo da criança, às vezes a criança consegue condicionar e fazer pelo menos por uma varredura, que é muito importante porque o método de varredura, ela pelo menos vai tentar englobar as frequências da fala dessa criança. E aí, somando a parte audiométrica, a curva audiológica dessa criança, juntamente com o SRT, que eventualmente a gente pode pedir, inclusive por reconhecimento de figuras ou por reconhecimento de partes do corpo, vão nos dar ainda mais dados para poder avaliar essa criança e para poder, inclusive, fazer um controle de que tipo de resultado que ela teve com o tratamento que a gente definiu, tá certo? Então, a gente sempre soma, pessoal, a clínica com o exame físico e a avaliação psicoacústica, tá? Dentro da foniatria, a gente defende muito essa avaliação psicoacústica, ela é um método fundamental, a gente sabe que a eletrofisiológica também ajuda e ajuda muito em vários casos, mas a avaliação psicoacústica, em algumas outras situações, ela acaba sendo bem soberana. E com relação ao tratamento, aí a gente começa a entrar no ninho, gente, seguindo esses guidelines, tá? Eu não tô aqui falando ou preconizando o que vocês devem fazer ou não, eu tô aqui trazendo fatos do que foi discutido nesses 2 guidelines, que são os mais recentes relacionados ao tratamento e ao cuidado com relação à otite média secretora. Com relação à antibiótico-terapia, alguns estudos já levantaram a possibilidade de utilizar macrolídeos, principalmente a claritromicina, tá? Em doses consideradas como doses anti-inflamatórias, mas são pouquíssimos os estudos que citam isso como algo de ganho. A grande maioria dos estudos e esses 2 consensos chegam ao equilíbrio de dizer que a antibiótico-terapia ela não seria algo eficaz a longo prazo para essas crianças com otite média serosa. Então, na verdade, eles não costumam preconizar. Eles podem preconizar sim se tiver alguma outra alteração clínica relacionada. Então, se for uma criança que está com uma adenoidite aguda, que está com uma secreção mucopurulenta que você viu pela naso, ou que está com algum quadro de sinusite associado, a antibiótico-terapia, nesses casos, ela pode ser implantada. Mas para uma otite média com efusão apenas, eles não costumam recomendar. A corticoterapia também entra nesse mesmo sentido. A corticoterapia, tanto nasal quanto oral, eles não defendem que possa trazer algum tipo de ganho a longo prazo. Eles defendem que pode sim trazer uma resposta a curto prazo, principalmente pensando em diminuição de citocinas inflamatórias, então de melhora um pouquinho da questão de vasodilatação e de resposta imunológica a curto prazo, mas eles também pesam muito a questão do risco, benefício e das alterações adversas que a corticoterapia pode trazer, como a questão de diarreia, vômito, a questão de aumento de retenção líquida. Então, a priori, eles não preconizam. Mas aqui, voltando, se é uma criança atópica, uma criança que tem uma rinite alérgica, que tem um outro componente relacionado, o corticoide nasal, ele é sim aplicado também. Agentes mucolíticos, o único local que realmente preconizou, segundo esses guidelines, é o Japão, que eles preconizam, se eu não me engano, a carbocisteína, tá? Existem, inclusive, estudos utilizando fluimicil, por exemplo, acetilcisteína, mas que também pode dar algum tipo de resposta mais imediata,
mas a longo prazo a gente não costuma ver nenhum resultado clínico e nenhum resultado audiológico desejável como melhora para essas crianças. E o mesmo eles defendem para antistamínico, tá? Antistamínico eles associam quando tem algum quadro relacionado à via respiratória, então é uma criança que está com coriza, com espirro, ou que tem algum quadro de asma, ou alguma outra atopia, dermatite atópica relacionada, mas não como sendo um precursor para esse tipo de tratamento. Então, em suma, só para mostrar um pouquinho para vocês, foi desse estudo da esquerda, essa tabelinha eles levantam como watchful waiting, ou seja, uma espera realmente acompanhada, seguida, regrada e sempre acompanhando aí a cada 30 dias, pelo menos, essa criança com uma otoscopia, que deveria ser manejado desta forma. Todos os demais, eles levantam nesse guideline da esquerda, da referência da esquerda, como não recomendáveis, mas o teste audiométrico, ele é sim recomendável para esse tipo de caso, tá bom? Então, na verdade, a gente sempre precisa somar a clínica do paciente com a alteração física também. E com relação ao tratamento cirúrgico, gente, eles levantam a necessidade para esse tratamento para crianças que tenham mais de 3 quadros num período de 6 meses, ou mais de 4 episódios ao longo de um ano, ou mesmo uma duração maior do que 90 dias sem resolução. E aqui eu entro num ponto importante com vocês, porque eu acredito muito que a gente precisa avaliar outros comprometimentos nessa criança. E esse talvez seja também um viés meu, um viés foniátrico, tá? Porque se é uma criança, por exemplo, que está com uma suspeita de atraso de fala, a gente já detectou que essa criança ela tem um plastrão de secreção, ela tem um gap considerável, uma avaliação tonal, ela tem uma curva B, e é uma criança que está respirando bem pelo nariz, que ela não tem nenhuma outra questão relacionada, por exemplo, à adenoide, à amígdala, nesse tipo de caso, é muito importante que a gente tome uma ação um pouquinho mais radical mesmo. Então, eu costumo brincar, inclusive, que depois que eu realmente virei foniatra, depois que eu prestei o título de área de atuação e agora eu venho atuando diretamente nisso, eu sou muito mais cirúrgica nesse sentido. Eu acabo sempre preconizando o tubinho, principalmente nesses casos, não como sendo a principal causa, mas que a gente precisa eliminar todos esses fatores que possam estar prejudicando a recepção auditiva e o desenvolvimento dessas habilidades na criança. Então, criança chegou, nossa, atraso de fala, tá com uma serosa? Coloca o tubinho. Bom, Mariana, passou 90 dias, essa orelha tá livre, não tá com secreção, ela ainda tá com algum atraso? Aí a gente precisa pensar em alguma outra coisa. Então, nesse sentido, a história clínica é sempre primordial. A mesma coisa, por exemplo, com uma criança que tem uma fissura palatina, que a gente sabe que a criança ela não vai ter uma tuba competente, como uma criança que não tenha nenhuma outra malformação. Então, nesse sentido, a gente precisa sempre pesar o quanto que essa via auditiva ela vai ter realmente de possibilidade de se recuperar, e se ela não tiver, ou se tenham outros fatores relacionados que possam estar prejudicando o desenvolvimento dessa criança, a gente realmente precisa pesar e pensar nesse tratamento cirúrgico. E aí, pensando no tratamento cirúrgico, existem vários tipos de tubos. Aqui eu coloquei os 3 principais, tá? Foi tirado também do ICON, que é um guideline. Coloquei aqui essa fotinho só para vocês verem. O tubo A normalmente é preconizado aqui no Brasil, que é o Shepherd. O tubo B é o Armstrong, que normalmente eles fazem nos Estados Unidos. E o tubo C é um tubo tipo T. Normalmente, a gente espera que o tubo tipo A ele acabe instruindo ao redor de 3 a 6 meses. O tubo tipo B seria o tubo tipo Armstrong, que é o B na foto. Ele costuma durar um pouquinho mais de tempo, pode durar até 12 meses mais ou menos. E um tubo tipo T, ele pode ser mantido ali na orelha, inclusive, até 2 anos, tá? Então a gente sempre pesa a colocação de um tubo T quando normalmente a gente já tentou um tubo tipo Shepherd e a criança acabou instruindo antes, ou mesmo colocando Shepherd, foi uma criança que quando o tubinho caiu, voltou toda a história de novo, ela está tendo uma recorrência importante a ponto de precisar fazer alguma intervenção cirúrgica nova. E com relação a esse segmento clínico, gente, é muito importante avaliar a evolução das queixas desse paciente. Então, como que esse paciente está se sentindo, como que está a questão do ouvido mesmo, o ouvido está sequinho ou não está formando algum tipo de crosta,
como que está a resposta dessa criança frente ao estímulo que ela está recebendo de entrada de alguma outra fonte. Então, não somente na família, mas eu costumo muito perguntar se a criança vai na escola, como que está o comportamento na escola também. Isso é importante de vocês lembrarem, porque eventualmente a criança ela pode ter comportamentos diferentes em ambientes diferentes também. Então ela pode ter um padrão um pouco mais irritadiço na escola quando tem uma serosa, porque as crianças podem gritar mais, por exemplo. Elas ficam animadas, ficam gritando na hora do brincar, e isso pode deixá-la mais agitada. E talvez isso não ocorra, por exemplo, dentro de casa, que pode ser um ambiente um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais pacífico. Então, avaliar a evolução conforme as queixas é perguntar em todos os parâmetros que essa criança está inserida, dentro da escola, dentro de casa, na casa dos avós, como que está a relação também com os pares, com as outras crianças. Acompanhar esses resultados pós-operatórios são primordiais, principalmente no sentido da otoscopia, para avaliar a questão da extrusão desse tubinho, tá? Ver se ele realmente está saindo ali da região da membrana timpânica, ou se ele ainda está bem alocado, se está tendo algum tipo de secreção dentro da orelha média, ou extruindo realmente para o conduto externo. Acompanhar a questão da proteção, que apesar de alguns consensos recomendarem que não tenha tanto significado, a gente sempre acaba orientando a questão da proteção com algodão embebido em óleo, para que não permeie líquido ali dentro do conduto auditivo e dentro do tubinho. E esse segmento otorrinolaringológico, gente, eu costumo dizer que é a longo prazo. E por que eu chamo de longo prazo? A gente, por vezes, pode acabar pensando em algo muito imediato, como resolver a otite média secretora naquele momento. E a gente pode sim resolver, mas a gente precisa ponderar que principalmente crianças que possam ter questões envolvendo o desenvolvimento de fala e de linguagem, elas podem sim ter um aumento de chance de questões relacionadas à alfabetização. Então, se é uma criança que teve uma serose ao redor de 2 ou 3 anos, teve relacionado talvez um transtorno fonológico associado a essa serosa, fez a terapia, recuperou bem, tá falando tudo, ficou jóia, precisa acompanhar essa criança e precisa checar nessa fase pré-escolar. Todas essas crianças podem ter vários casos até chegar o momento da escola e muitos desses casos, por vezes, nem os pais percebem. Muitas vezes pode ser um relato meramente da própria escola que solicitou para os pais que trouxessem para um otorrino porque ele está tendo alguma dificuldade relacionada à questão de leitura e de escrita. Então esse acompanhamento ele não é só naquele momento. Essa criança ela precisa ser acompanhada anualmente para a gente avaliando como que está o desenvolvimento dessas habilidades auditivas dela. E aqui eu gostaria de abrir para perguntas para vocês. Queria deixar mais uma vez o meu agradecimento. Foi um convite super inesperado, mas eu adorei. Eu espero que de alguma forma eu possa ter agregado um pouquinho dentro dessa visão foniátrica, otorrinolaringológica, o que a gente também pensa a respeito da otite média secretora. Eu deixo aqui para todos vocês, gente, para quem não me conhece ou quem gostaria de entrar em contato, as redes sociais e o meu e-mail também. E queria aproveitar para abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta ou tiver algum comentário, eu estou aqui à disposição. Legal. Mari, parabéns pela aula. Eu achei excelente aí, conseguiu cobrir tudo, né? Todo o manejo aí da avaliação, né? Da otite média secretora. Muitas vezes a gente fica preso na questão da resolução, mas a gente acaba não conseguindo ver a repercussão que isso está tendo no desenvolvimento da criança, sabe? E eu achei bem bacana que você comentou a respeito da escola, assim, porque os pais, muitas vezes, eu vejo isso bastante no consultório, eles se adaptam àquilo, sabe? Eles acham que o normal, o basal da criança é aquilo ali e vão tocando barco. Muitas vezes é a escola que traz essa queixa para o pai, né? Não, vai, tem uma coisa estranha, né? E muitas vezes não é apenas baixa do rendimento escolar, muitas vezes é uma questão social também. Às vezes ele não consegue se entrosar direito, ele não escuta direito, ou troca alguma coisa, e aí começa a sofrer bullying, né? E fica mais retraído, enfim. Então, às vezes acontece isso aí. Então, achei bem bacana que você comentou a respeito da escola. Bem, eu recebi aqui uma dúvida em box a respeito de medidas de treino para tuba auditiva, tipo encher balão, soprar o balão pelo nariz. Pelo assim. nariz.
Eles levantam também, Uhum. eu até comentei, eu não incluí na aula, na verdade, porque foi um dos únicos, teve um único guideline, que se eu não me engano foi o ICON, que citou essa medida como uma possível medida para treinamento, não talvez com um peso, no sentido de eficácia para todas as crianças, mas como uma medida possível de ser feita, tá? Tudo que eu trouxe aqui, gente, só para esclarecer para vocês, são o que os guidelines preconizam, mas isto não quer dizer que a gente não possa usar. Então, se a gente acaba se deparando com uma criança, por exemplo, que tem uma adenoide grande, tá? Aqui eu mencionei no tubinho, mas é uma criança que tem uma adenoide ali de 80%, que está obstruindo a tuba, que está fazendo adenoidite de repetição, que está fazendo a serose de repetição, a gente vai optar nesses casos, por exemplo, por remover a adenoide. Então, com relação a essa questão da insuflação, eu sei que existem, inclusive, hoje dispositivos para fazer, por exemplo, insuflação diretamente da tuba auditiva. Eu não conheço diretamente os resultados, mas eles citam no guideline a possibilidade de fazer essa insuflação tanto pela boca como pelo nariz, como uma forma de realmente otimizar a contratura muscular dessa tuba, a resposta de contratura, mas nada com uma evidência científica a ponto de indicar para todos os pacientes. Pode ser mais uma tentativa, mas não levantaram como algo super eficaz. Legal. E outra dúvida aqui que o pessoal comentou, mas eu acho que você colocou na sua apresentação, foi a respeito de indicar o tubinho antes dos 3 meses, né? E aí você colocou bem, né, na questão de atraso de fala, na constatação Sim, de que está tendo um prejuízo maior, né? Comenta um com pouquinho mais, só para certeza. relembrar isso aí. Com certeza. Os 90 dias, na verdade, é um marco que eles definem como um marco para a gente poder acompanhar e dar um seguimento para essa criança. Mas se é uma criança que está tendo outras questões relacionadas, pessoal, então a questão não somente do atraso de fala, mas ela está tendo muita troca entre surdas e sonoras, então está tendo um processo aí de dificuldade, por exemplo, na questão de alfabetização, é uma criança que está tendo um quadro comportamental ou atencional relacionado, está tendo irritabilidade, questão de comportamentos mais agressivos, inclusive, já vi. Nesse ponto, eu preconizo muito antes desses 90 dias. Então, assim, a minha conduta, agora eu vou compartilhar com vocês o que eu costumo fazer. Diante desses casos, a gente sempre precisa avaliar a permeabilidade da via nasal, nasofaringe, então precisa realmente avaliar a adenoide, avaliar a amígdala, somar com a história, para ver se essa criança tem uma adenoidite de repetição ou tem um fenômeno obstrutivo também, ali tanto da adenoide obstruindo o ósseo da tuba, mas eu costumo deixar um tratamento muito a curto prazo para fazer o exame, e se realmente a criança conseguiu fazer esse exame audiológico em menos de 30 dias, e eu estou percebendo que ela está com um comprometimento importante na fala, eu já indico o tubinho muito antes desses 3 meses. Eu já tive paciente que eu acabei operando em questão de 40 dias de tratamento, completando junto com a cirurgia. E é impressionante, pessoal. Eu nunca vou esquecer na residência de uma experiência que eu tive. Muitas vezes os pais ficam, inclusive, ressabiados com essa questão cirúrgica, de pensar que é uma cirurgia com anestesia geral, vou ter que levar meu filho para o centro cirúrgico. Todo mundo tem um certo receio com essa questão de anestesia, então é muito importante a gente ter empatia e demonstrar solidariedade com relação a isso, mas principalmente demonstrar o que essa criança pode ter resultado de médio e de longo prazo. Eu tive uma experiência de uma criança de 6 anos que veio encaminhada por uma questão realmente de dificuldades escolares. Ela tinha muita irritabilidade e foi um caso em que realmente demorou tanto para operar por questões assim relacionadas a uma dificuldade de abraçar a necessidade mesmo por parte da família, que no momento em que o tubinho foi colocado, a questão comportamental resolveu em questão de 1 semana. E aí, por vezes, eles chegam e falam, nossa, doutora, eu jamais imaginei que isso poderia acontecer. Mas acontece mesmo, gente. Então, a gente, por vezes, fica focando muito na questão otorrinolaringológica mesmo, mas a via auditiva ela é imprescindível para esse desenvolvimento infantil. Então, acho que nesse sentido que eu quis trazer aqui para vocês hoje foi um pouquinho dessa visão para que vocês consigam colocar no dia a dia também, sabe? Para poder lidar com essas famílias, porque por vezes é algo que é desafiador, mas a gente precisa ter paciência. Verdade. Mara, agora algumas dúvidas minhas aí, Claro! que eu queria esclarecer. Bem, a respeito de pacientes que têm disfunção tubária por malformação, né? Então, sei lá, um paciente que tem alguma fenda palatina, tudo.
na sua conduta, no seu dia a dia, você já costuma já indicar um tubo de longa permanência nesses casos, ou você opta por tubinhos de curta primeiro, ver como é que essa criança fica e depois, caso venha cair e voltar a fazer efusão, colocar um de longa? Como costuma ser a sua avaliação nesses casos? Assim? Eu acho que, na verdade, Fábio, depende um pouco da abordagem cirúrgica também dessas crianças, né? Porque tem crianças que chegam em locais cirúrgicos como HC, por exemplo, numa data super recente. Então, nossa, conseguiram cair nessa avaliação quando bebezinhos. Mas tem crianças que acabam chegando nessa situação com uma idade muito superior e com resultados cirúrgicos também não tão adequados. Então, eu acho que nesse ponto a gente precisa somar um pouquinho a história clínica do paciente. Eu costumo indicar normalmente para crianças pequenininhas mesmo, então assim, menores de 2 anos, eu acredito que eu costumo indicar pelo menos um shepherd, tá? Mas se são crianças que são maiores e que estão passando por esse processo de correção, tanto da fenda labial como palatina, vão ter que fazer uma palatoplastia primária, eu estou indo para uma secundária, então a gente vê que a reconstrução está mais demorada, aí eu costumo pesar a questão do tubo T. Mas quando são crianças muito pequenininhas, eu costumo indicar o shepherd primeiro. Legal. E outra coisa que você comentou foi sobre na fisiopatologia, né, nas possíveis causas, sobre a questão do biofilme, né, que é algo que tem, né, bastante estudo a respeito, mais recente, enfim. E hoje em dia o pessoal tem falado bastante sobre o uso do xilitol na lavagem, sabe? E Sim. eu queria entender um pouquinho se você tem usado na sua prática, se realmente é uma arma terapêutica ou não, e, enfim, a sua opinião a respeito disso, assim. É legal. Como foi muito atual, eu acho que também por isso que não foi incluso, né? Mas assim, lavagem nasal é uma arma terapêutica que aí todo otorrino precisa indicar para todos os pacientes, independente de qualquer tipo de questão. Eu acho que é por qualidade de vida mesmo. Eu tenho, inclusive, utilizado o xilitol tanto para crianças quanto para adultos em pós-operatório, tá? Eu tenho tido Legal. resultados muito bons no sentido de melhorar um pouquinho a questão da fluidez das secreções nasais. Então eu vejo que crianças que costumam ter uma rinorreia um pouquinho mais espessada, mais mucoide, tem uma tendência a fluidificar um pouco mais a secreção e, consequentemente, diminuir esse repertório de repetição de adenoidite. Então eu já vi resultado positivo para criança e para pós-operatório eu também vi resultado positivo no sentido de diminuição de formação de crosta. Tá? E aí, Legal. tratando de adulto mesmo, já deixei para alguns adultos que formavam muita crosta, principalmente de cornetos inferiores, de turbiné, um resultado bem bacana com aquela versão de jato contínuo também do xilitol. Então, eu acho que é uma ferramenta terapêutica que realmente pode agregar. Nem sempre todos os pacientes vão ter a mesma resposta, mas eu acredito que como ele tem um uso empírico, é uma combinação do soro fisiológico com uma ferramenta natural, eu acho que nesse ponto é super importante de ponderar realmente o uso do xilitol. Eu gosto Legal. bastante, pelo menos. Bacana, também gosto. O Fernando quer comentar alguma coisa? Não, eu gostaria de parabenizar a Mariana, excelente aula, tá? Mostra muito conhecimento mesmo e que faz jus aí a toda a tua formação e aos teus estudos, viu, Mari? Obrigado, Em querido. relação aí à lavagem nasal, eu acho que talvez não seja tanto para secretora, tudo mais, efusão, mas o que eu percebo muito e cada vez mais é orientação inadequada em relação à lavagem nasal. Muitos colegas, inclusive otorrino, que acham ideal aquela lavagem que É coloca. verdade. Eu estava até comentando um dia desse, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar e entender melhor que a lavagem nasal ela pode ser tanto solução quanto vilão, tá? Muitas crianças que eu acabo pegando com quadros de otite de repetição e até de efusão, com uma permanência mais importante, eu tenho muitas vezes que eu percebo que os pais não conseguem manejar bem, eu peço para suspender a lavagem nasal. E elas têm uma melhora. Por quê? Porque se feita de uma maneira inadequada e com aquela pressão que tem no YouTube, que você vê que a criancinha É coloca verdade. aquilo lá para mim é assim, vai contra os princípios fisiológicos do que a gente pensa em clearance naso-sinusal e também chega a, com certeza, quem já fez lavagem nasal até no adulto, a gente percebe que
se você fizer com uma pressão um pouquinho maior, vai para a orelha média. Esse soro vai para a orelha média. Então, assim, vejo vários colegas postarem no Instagram, achando a coisa mais linda, aquele monte de pressão no nariz, principalmente em criança. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado para a gente orientar os nossos pacientes em relação à lavagem nasal, principalmente em relação à pressão utilizada nessa lavagem nasal. Mas era só É verdade. Eu e o Fernando, a gente já comentou uma vez sobre isso, sobre esse tipo de lavagem e tal. E aí agora, cara, eu tô pedindo para os pacientes, para as mães fazerem na minha frente, não? Dou lá e faz, não, me mostra como é que você está fazendo, sabe? Que é para a gente poder orientar melhor, assim, a pressão que é colocada, como você comentou, sabe? Porque muitas vezes a gente tem isso como arma terapêutica, mas está causando um problema, sabe? E muitos colegas desconhecem, Fábio. Tem muito colega que acha que o ideal é colocar uma pressão absurda para sair aquele tufo de jato. Não é, a gente sabe que hoje a lavagem ideal é um volume grande, mas com uma pressão pequena. Pressão pequena, exato. E na criança é muito complicado você pedir para ela ficar paradinha e colocando um monte de volume. Então, intuitivamente, os pais acabam fazendo o quê? Lavando com um volume enorme, né? Seringa de 10, 20 ml, mas rapidamente, abruptamente. Isso pode jogar contra o nosso manejo desses pacientes. Eu acho que é só esse recado que eu acho que seria interessante passar. E outra coisa, Fernanda, comenta um pouco sobre a colocação do tubinho com endoscópio, né? Que o pessoal hoje em dia tem optado, tem até comentado com a Mari, assim, de falar um pouco sobre técnica. Eu, particularmente, eu não faço com endoscópio, né? Eu faço com microscópio mesmo, mas fala um pouquinho da sua experiência aí com endoscópio, a colocação do tubinho. Eu na minha rotina, praticamente, eu só coloco o tubinho hoje com o endoscópio. Legal. Quando eu não coloco, crianças abaixo de 2 anos, 3 anos, ou pacientes sindrômicas, né, síndrome de Down, que o conduto é um pouco mais estreito. Mas acima de 3 anos, tecnicamente é bem tranquilo, né, de você colocar. Tem a vantagem de que eu faço a adenoidectomia com ótica também, então eu já tenho um vídeo na minha mão, para mim é muito mais prático do que colocar o microscópio, depois tira o microscópio, coloca o rack, isso a gente perde um tempo cirúrgico, é importante. Então, e com a ótica de nariz mesmo, sabe? Você fazendo 1, 2, você pega uma mão super boa aí e não vejo grandes problemas. Mas em relação a resultado cirúrgico, não tem nenhuma vantagem em relação ao microscópio. Não. Legal. Eu também tenho feito da mesma forma também, Fernando. Eu tenho feito muito adenoide por vídeo também. Então, no sentido do vídeo, eu acho que nesse sentido facilita a questão do tempo cirúrgico mesmo. Mas também encontro as mesmas dificuldades, assim, paciente sindrômico, eu acompanho vários pacientes sindrômicos. É praticamente impossível colocar por conta do tamanho realmente do conduto auditivo. E nesses casos tem que partir para o microscópio mesmo. Exatamente. Bem, deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida. Acredito que não. Fernando, você quer encerrar aí? Então tá joia. A gente se encontra na semana que vem. Semana que vem a gente vai ter a participação honrosa de 2 grandes professores renomados no nome da otologia nacional, que é o professor Oswaldo Laércio e o doutor Ronaldo Toledo, que é um dos chefes do AC Camargo. A gente vai falar sobre lesões de ângulo pontocerebelar e tumores de base lateral de crânio. E eu conto com a presença de todos vocês e até semana que vem. Amanhã a aula já vai estar disponível aí para vocês assistirem no canal do YouTube. Um grande abraço e uma ótima semana para vocês. Mari, obrigado. Ótimo. Viu? Muito obrigado. A gente vai subir essa aula no canal, tá certo? Para o pessoal que não teve como assistir hoje conseguir assistir depois. Tá ótimo. Foi excelente. Tá bom? Perfeito, muito obrigada. Obrigada a todos que estavam aqui nos assistindo. Parabéns a vocês, guris, por toda essa iniciativa de poder compartilhar um pouco mais desse conhecimento e de dar a oportunidade também da gente também compartilhar e participar dessa troca. Muito obrigada. Legal, obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite, viu?